por mais que eu queira. Porque mais que eu queira. Fala isso com um sorriso. Por mais que eu me esforce. Porque mais que eu me esforce. Por mais que eu dê a vida. Por mais que eu dê a Eu vida. nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir Amá-la como Deus a ama. Como Deus Glória a Deus. ama. Glória a Deus. Se Deus. você ama Nossa Senhora, aplaude essa realidade. Viva Nossa Senhora. Porque quem nos... Continua aplaudindo e fala assim, ó. Quem me ensina Quem me ensina a amar Nossa Senhora amar Nossa é o próprio Deus. o próprio Oh, Deus. glória a Oh, Deus. glória a Deus. Amém? Então, por exemplo, voltando para o texto, quando a gente faz esse tipo de trabalho exegético, eu vou entender melhor o que o autor sagrado, aqui no caso é São João, né? A maioria dos biblistas concorda que o livro do Apocalipse de São João foi realmente escrito por São João. Isso não é uma piada, é porque é assim, né? Porque é uma coisa que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Então, para estudar um texto e dar autoria para alguém, tem vários, é um trabalho muito profundo. Então, a gente falando de São João, entendeu? Aqui no caso, de fato, São João Evangelista, o mesmo que escreveu o Evangelho, a ele também são atribuídas 3 cartas, e o Apocalipse são 5 livros. E tem um detalhe: toda a obra joanina, ou seja, a obra de São João, foi a última parte da Sagrada Escritura a ser publicada. Foi escrita no final, né, toda a sua obra é escrita ali no final do 1º século, né? Ali estima-se a partir do ano 96. Inclusive ele também é o último discípulo a morrer e o único que não foi martirizado. Então essa visão que São João está tendo, se eu me volto ao texto original do jeito que ele está exposto, eu vou entender melhor quem é Nossa Senhora. Agora, eu falei para vocês já, que é escrito no grego koiné, que a palavra de Deus nesse tempo, quando foi escrito original no grego, não tinha divisão de capítulo e versículo. Só que tem uma outra coisa que também não tinha. Não tinha espaço entre as palavras. Veja só que interessante, é isso aqui, ó. Eu vou ler do jeito que está aqui, um versículo só. Depois eu vou ler do jeito que eu imagino que esteja no original. Porque não tem divisão de capítulo e versículo, e não tem divisão de palavra, não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada. Beleza? Então olha só, olha a Bíblia aí no capítulo 12, ó. Do jeito que está aqui, ó. Um sinal grandioso apareceu no céu. 2 pontos. Uma mulher vestida com sol, tendo a lua sobre seus pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Assim eu estou me esforçando para ler bem o que está aqui. Eu até falei a hora ali dos 2 pontos, né, cavaleiro? A gente está respeitando a pontuação, não é verdade? A gente tem um ritmo de leitura. Agora, olha como seria tudo grudado. Um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. É diferente ou não é? Agora, onde é que eu estou querendo chegar? Porque, segundo esse entendimento da escrita original no grego, e segundo a teologia católica, a descrição de Maria não começa aqui. O que eu quero dizer? Volta no capítulo 11, no versículo 18 e 19. Não, pode ser só no 19, tá? No versículo 19 do capítulo 11. A descrição de Nossa Senhora não começa lá, apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Não é aqui. A descrição de Nossa Senhora começa aqui, ó. O templo de Deus que está no céu se abriu e apareceu no templo a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Como assim, Danilo? Não está falando de Maria aí. Não está falando de Maria aqui. Como é que pode você afirmar para mim que a descrição de Nossa Senhora não começa no 12:1, que fala... um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher, ou seja, aponta para ela. Por quê? Porque ela começa a ser descrita antes. Agora eu vou ler, como no grego, sem vírgula, sem ponto, sem nada. Entendeu? Olha só. O templo de Deus que está no céu se abriu e apareceu no templo a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com sol. Ou seja, está falando da mesma pessoa. Entendeu? A descrição de Nossa Senhora começa no 11:19.
O que eu quero dizer com isso? O que São João está vendo? João está em êxtase, e fique bem claro, marca aí, e vai lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, para a gente entender quem está mostrando isso para João. Olha lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, é só você voltar ao capítulo 1, minha irmã, só fazer assim, ó, assim, só isso aqui, ó, olha como é fácil, ó, aqui, não, é meu, aqui, ó, é aqui que você vai ler, ó, tá vendo? É o mesmo livro, só que no capítulo 1, no versículo 1, olha o que fala lá, vamos ver quem é que está mostrando aquilo para João, para dar mais crédito para o texto. Olha só, revelação de Jesus Cristo, Deus lhe a concedeu para que mostrasse a quem? Aos seus servos. Somos nós, somos servos de Deus ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então Deus queria mostrar isso para nós, beleza? Aquilo que a gente leu lá, 11, 19, 12, 1, é desejo de Deus que você veja. E não adianta ver só, você tem que entender. Diga assim, eu quero. Eu quero. Levanta a mão e fala, Senhor, mostra para mim. Senhor, mostra para os mim teus mistérios. Revela para mim a tua graça e o teu poder. Do jeito que o Senhor mostrou. Para São João. Amém. Olha, vamos continuar. Deus lhe a concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio do seu anjo, enviado ao seu servo João, o qual atestou tudo o que viu, tudo quanto viu, como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Primeira coisa, é o único livro da Bíblia que afirma naquele tempo que é a palavra de Deus. Olha aqui, ó. Primeiro, ó, a revelação é de Deus a Jesus Cristo, que revelou a um anjo, que transmitiu a João para trazer para nós. Entendeu o caminho que é? É do céu, vai descendo para a terra. É de Deus Pai para Deus Filho, encarrega o anjo, fala para João, mostra para João, para mostrar aos seus servos. Entendeu? E aí a coisa curiosa aqui, ó, eu estou falando tudo isso para embasar o que a gente vai falar de Maria. E ele está falando aqui, ó, chegou em João, né, ó, ao anjo enviado ao seu servo João, o qual atestou tudo quanto viu como sendo a palavra de Deus. Caramba, Danilo, mas o que tem a ver isso? A Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia significa biblioteca, vem da palavra biblos, biblioteca, entendeu? É uma biblioteca com 73 livros, e aqui dentro está a palavra de Deus. Entendeu? Agora, não tem nenhum livro da Bíblia, já dizia Dom Henrique Soares, nenhum outro dos 73 livros, né? Nenhum dos 73 livros, nenhum dos 72 livros afirma, como afirma o Apocalipse, que isso é a palavra de Deus. Quando São Paulo apóstolo estava escrevendo aqueles 13 textos que são atribuídos a ele, né? A partir de Romanos, chegando até o bilhete a Filemo, ele não sabia que aquilo seria a palavra de Deus. A igreja vai determinar isso lá na frente, entendeu? Quando São Mateus escrevia o Evangelho, ele também não sabia que seria um dia constituir livros que constituiriam a biblioteca com 73 livros, que teria a palavra de Deus revelada. Ele não sabia, ninguém sabia. O único que atesta isso é São João. O próprio São João recebe, vamos de novo, ó, revelação de Deus Pai, a Deus Filho, ao anjo que chega a ele, e ele atesta, isso é palavra de Deus. Diga assim, glória a Deus. Levanta a mão e fala, Senhor Jesus, pela intercessão de São João Evangelista, me ensina a amar ainda mais a Virgem de Cacupé. Glória a Deus. Amém. Aplaude a Virgem de Cacupé, só para a gente não perder o hábito. Agora, já entendemos a importância que tem esse texto. Amém. Volta lá no Apocalipse 11, 19. Vamos lá, 11. Apocalipse 11, 19. É isso mesmo. Aí, aqui, ó. O que acontece aqui? Vamos de novo. Imagina João Evangelista em êxtase profético, tendo aquela visão maravilhosa. Vou falar só mais uma vez. A revelação de Deus a Jesus Cristo,
ao anjo e a ele que está chapado do Espírito, diga: eita, glória a Deus! Eita, glória a Deus! Então ele está chapado, tendo aquela visão. Olha o que vai rolar. Ele vê, olha no texto, ó, ele vê o templo de Deus no céu. Olha que coisa maravilhosa. Amém? Ele vê o templo de Deus no céu. E esse templo se abre e aparece no templo o quê? A Arca da Aliança. Diga assim: apareceu no céu. Apareceu no céu. O templo que se abriu. O templo que se abriu. E lá estava. E lá estava A Arca da Aliança. a Arca da E Aliança. quando ela apareceu, E quando ela apareceu, houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, terremotos, e uma grande tempestade e de uma granizo. grande tempestade de granizo. Agora diga assim: vamos lembrar. Vamos lembrar. Vai, fala comigo. Vamos lembrar Vamos lembrar o que era a Arca da o Aliança? que era a Arca da Aliança. Vamos lembrar. A Arca da Aliança, primeira coisa que a gente tem que falar assim, para bater qualquer dúvida. Quando a Arca da Aliança estava presente no acampamento do povo de Israel no Antigo Testamento, significava a presença de Deus. É lindo, né? Era a presença de Deus no meio do povo. Era o próprio Deus. E a gente lembra que Deus manda Moisés construir um tabernáculo. É um tabernáculo santo. E o tabernáculo é um templo. Olha só, o que ele viu aqui? O que ele viu? Um templo de Deus no céu. Não foi isso? Sim ou não? Não é que está falando Apocalipse 11, 19? Sim ou não? Sim. Um templo no céu. Naquele tempo, imagina só, o povo sai do Egito, né? Liberto, e o texto bíblico aponta para um número de 600 mil pessoas. E os estudiosos dizem que essa contagem é somente dos homens. Portanto, quando vão fazer uma conclusão de número real de famílias, chega em torno de 3 milhões de pessoas. Então Moisés, com o seu irmão Arão, que é o seu ajudante, seu auxiliar, e eles dois são levitas, os dois são levitas. Levitas é a tribo, né? A tribo de Levi é a tribo sacerdotal. E o seu irmão é o primeiro sumo sacerdote, é o Kohen Gadol. Fala, Kohen Gadol. Kohen Gadol. Isso, ele é o primeiro sumo sacerdote. E o que acontece? Eles vão guiar o povo. Lembra da abertura do Mar Vermelho? Vai aquela galera toda. Se essas contas estão corretas, 3 milhões de pessoas passam a pé enxuto. Glória a Deus. Glória. Entendeu? Quando vai chegar lá na frente, Deus vai fazer uma aliança com ele no Sinai. Não é verdade? Deus vai mandar construir o tabernáculo e ele vai estipular. Esse tabernáculo, gente, é como se fosse essa capela, esse templo, só que é itinerante. Por quê? Eles estão do Egito viajando até a Terra Prometida durante 40 anos. E eles acampam de tempo em tempo. Vai aquela galera toda, eles moram em tendas. Eles são ali um povo nômade. É um tempo de nomadismo do povo de Israel. E eles vão caminhando. Decidir onde vai acampar, acampa. Quando acampa, está lá o tabernáculo, que também é chamado de tenda da reunião. Monta lá o templo itinerante, entendeu? E o povo fica afastado, acampado, num acampamento que é só do povo. Aí um lugar afastado, que Deus determinava com Moisés, montava o tabernáculo. Lá no tabernáculo, para encurtar, tem um lugar que chama o Santo. Dentro do lugar que chama Santo, tem um lugar que chama Santo dos Santos. E lá dentro do Santo dos Santos, não era qualquer um que podia entrar. E lá estava a Arca da Aliança. Deus manda construir a Arca da Aliança. É uma caixa de madeira, mais ou menos desse tamanho, assim, que vai ser feita de madeira de acácia. Madeira de acácia, por quê? Porque madeira de acácia é uma madeira incorruptível. Ela vai ser toda forrada de ouro. Vai ter em cima uma tampa. Essa tampa se chama propiciatório. Em cima do propiciatório, Deus manda construir 2 querubins de ouro, com a asa assim, ó. E ali na tampa do propiciatório, Deus falava com Moisés. Ou seja, ali é a presença da arca. Agora fala assim: Danilão. Todo mundo vai, Danilão. Meu brother. Vamos lembrar o que tinha lá dentro? Sim, vamos lembrar. Dentro da Arca da Aliança, Deus ordena a Moisés que coloque um vaso com o maná. Lembra do maná?
O povo está no deserto, e aí desce o maná, que é o pão que desceu do céu. Amém? Sim ou não? Sim. Tipo isso aí. Então, vai ter lá dentro que é a prova do cuidado de Deus com o seu povo. Deus não deixa seu povo morrer de fome no deserto. Diga assim, primeiro item. Primeiro item. Dedinho pra cima. Item número 1. Item número 1. Lá dentro da arca. Lá dentro da arca. Tinha um vaso. Tinha um vaso. Com maná. Com maná. Que era o pão. Que era o Que pão. descia do céu. E descia do céu. Para alimentar. Para alimentar. O povo no deserto. O povo no deserto. Fala assim, item 2. Item 2. Tinha dentro da arca. Tinha dentro da arca. Um cajado. Cajado. A vara. vara. De Arão. De Arão. E Arão era. E Arão era. O primeiro. O primeiro. Fala bem altão, o primeiro. Sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Corém Gadol. Corém Fala, Gadol. ele era. Ele era. O primeiro sumo sacerdote. Fala assim, ó, item número 3. Item Todo número mundo três. com a mãozinha lá em cima para nunca mais esquecer. Item número 3. Item número 3. Lá dentro da arca. Lá dentro da arca. Além do vaso com maná. Além do vaso com E maná. da vara de Arão. E a vara de Arão. Tinha as duas tábuas. As duas Os tábuas. 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Olha só, por que duas tábuas? Porque Deus manda a Moisés, né? Manda para Moisés, e a palavra de Deus fala que foi o próprio dedo de Deus que escreve. A primeira tábua tem 3 mandamentos, né? Os 3 mandamentos relativos a Deus, a pessoa de Deus, o dia de Deus, o nome de Deus, o dia de Deus, né? E aí a outra tábua tem 7 mandamentos, em relação ao próximo. É por isso que quando Jesus, quando perguntam para ele o mandamento, qual é, ele fala, toda a lei se resume em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, a primeira tábua, e ao próximo como a si mesmo, ou seja, a segunda tábua. Então aquilo também está lá dentro. Diga assim, item 1 na arca. Item 1 na arca. O vaso com maná. O vaso com maná. Item 2 na arca. Item 2 na arca. A vara de Arão. A vara de Arão. Primeiro sumo sacerdote. Primeiro sumo sacerdote. Item 3. Item 3. Na arca da aliança. Na arca da aliança. A arca da primeira aliança. A arca da primeira aliança. Eu encontro lá Eu encontro lá as tábuas as tábuas da lei. da lei. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que estava lá. E fala assim, aonde estava? Fala, aonde estava? Aonde está? A arca. Estava Deus. Estava Deus. Preste atenção nisso. A gente encontra em alguns textos do Antigo Testamento exércitos em guerra. Nossa, Danilão, por que o Deus do Antigo Testamento parece outro? Porque ele manda matar, manda fazer guerra, né? Tem até lá em Isaías 37, do 36 ao 38, que fala que o anjo de Deus, e alguns estudiosos apontam para São Gabriel, o mesmo que anunciou Jesus a Nossa Senhora, nascimento, né? Fala que São Gabriel naquele acampamento mata 185 mil soldados assírios. Nossa, como Deus é mau, não parece o mesmo Deus do primeiro e o do segundo testamento. Presta atenção no que eu vou falar. Naquele tempo o povo só entendia assim, sabia? Porque quando o pecado entra, né, a partir ali de Adão e Eva, o povo perde o conhecimento de Deus. Ele perde 3 dons preternaturais. Quando perde esses 3 dons preternaturais, ele perde o dom preternatural da ciência infusa. Todo o conhecimento que ele precisava ter e uma grande habilidade para o entendimento, para o aprendizado das coisas experienciais. O homem tinha facilidade grande de aprender, ele tinha domínio das paixões e a carne não morria, a imortalidade da alma. E isso envolve também o desconhecimento de Deus. Ele desconhece a Deus. Aí durante todo o tempo, até que Jesus venha a encarnar no ventre de Nossa Senhora, o que acontece? O homem procura saber quem é Deus, entendeu? Ele procura, aí ele vai divinizar o sol, ele vai divinizar a lua, ele vai divinizar o mar e tudo mais, ele vai achando Deus para cada situação da vida dele. Eu adoro o sol porque ele é Deus, porque ele me dá calor. Eu adoro a chuva porque ela é deusa e ela me dá o frescor e ela me ajuda nas plantações, nos animais, entendeu? E aí tinha uma coisa que os povos pagãos admiravam muito, é que quando um exército batia no outro, eles não diziam que o exército era mais poderoso, eles falavam que o Deus daquele povo
era mais poderoso que o Deus dele. Entendeu? Era esse o sentido. E o que acontece? Como o homem cai no pecado e desconhece a Deus, Deus se rebaixa às coisas que o homem entende. E tinha uma coisa, os filisteus, quando iam entrar em guerra com o povo de Deus, eles adoravam o seu Deus. Então, muitos povos pagãos até sacrificavam seus próprios filhos. Pegavam uma filha virgem, linda, e sacrificava, matava ela em honra ao seu Deus, para que eles vencessem as guerras. Então o povo só entendia desse jeito. O povo só entendia desse jeito. Ou seja, o Deus deles é mais poderoso. E o que acontece? Nessa questão do Deus ser mais poderoso, está lá o exército, né, do povo de Israel, no tempo de Davi, por exemplo. E aí está lá o exército dos filisteus. De repente os filisteus ouviam, lá no meio do povo de Israel, no meio do exército de Israel, um grande brado, porque o povo está louvando a Deus presente na Arca da Aliança. E só esse brado de louvor a Deus presente na Arca da Aliança fazia com que os inimigos tremessem. Que barulho é esse? De onde vem? Por quê? É o Deus de Israel presente na Arca da Aliança. Eles já tremiam de medo. Diga assim, a presença da arca. Fala mais alto, levanta esse bração lá assim, ó. Estica o cotovelinho assim e fala assim, ó, a presença da arca. A presença da arca. No meio do exército de Israel. Vazia. O inimigo tremia. Porque eles sabem que entre todos os deuses que os homens imaginavam conhecer, mas assim, ó, só tinha um que era verdadeiramente Deus. E era poderoso. Fala assim comigo, Shema Israel. Adonai. Elohim. Adonai. Errad. Isso aqui está em Deuteronômio 6:4. Deus diz a Israel, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad, que significa, ouve, ó Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um. O povo acabava entendendo que apesar de eles adorarem um monte de Deus que eles criavam, e na realidade eles adoravam demônios, havia um só Deus, e ele estava na arca. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim, o teu Deus é o único Deus. E ele é poderoso. Poderoso demais. E eu amo demais. Esse Deus. Assim como tu o amas. Estende a mão para essa pessoa e fala, e eu tenho a responsabilidade de pregar para você o poder desse Deus. O Deus da Arca da Aliança. Assim, eu tenho a responsabilidade, além de pregar, de testemunhar, que eu amo esse único Deus. E agora eu tenho a obrigação de aplaudir você, que como eu, ama o único Deus. Veja só, agora o que nós fizemos? Nós entendemos um pouquinho, com o pouco tempo que temos, o que era a Arca da Aliança e o que a Arca da Aliança sempre significou para o povo de Deus. Agora, curioso, né? Porque em Apocalipse 11:19, essa arca apareceu no céu. Não é interessante? Agora, segundo a história na Bíblia, o que aconteceu com essa arca ao longo dos anos? Ela ainda está entre nós? No tempo do exílio da Babilônia, né? O profeta Jeremias, aliás, ele já profetizava. Jeremias sofreu muito, porque o povo de Deus naquele tempo, ele profetizava para o rei de Judá, que se chamava Sedecias. Sedecias é o 20º rei a partir de Davi. A dinastia de Davi, no tempo da Babilônia, acaba, né? Acaba em Sedecias. Deus mandava recados, exortações, né? Reprimendas ao rei Sedecias, aos sacerdotes daquele tempo, aos profetas daquele tempo, falando que ele, caso o povo não se emendasse, o que ocorreria? O que ocorreria? Eles seriam exilados durante 70 anos. E após esse exílio eles voltariam. Beleza? E vai realmente acontecer isso.
né? O povo não se emenda, o rei não se dobra. Lembra que saiu aquela profecia aqui no começo? As almas eleitas se dobram, as almas eleitas se humilham, as almas eleitas se humilham na presença de Deus. Não são assim os arrogantes, não são assim os prepotentes. Lembra disso? Não são assim os iníquos. Pois é, nesse caso, o rei de Judá não estava entre as almas eleitas, porque por mais que ele estivesse na sucessão de Davi, ele estivesse na dinastia davídica, ele não se dobra diante de Deus. E aí o que ocorre? Com a invasão, com o cerco que a Babilônia faz para invadir Jerusalém, né? E aí vão acontecer 3 deportações. E aí, no ano de 586, eles destroem completamente o templo. Isso é um grande, um dos piores, dos momentos de maior sofrimento na história do povo de Israel. O templo que fora construído por Salomão, que fora desejado, desenhado, arquitetado por Davi, é totalmente destruído. E aí o que acontece? O profeta Jeremias, sabendo que o rei não se dobrou, não se portou como alma eleita, não se colocou em humilhação diante do único Deus, ele vai com algumas pessoas e pega os utensílios e a arca da aliança e esconde num determinado lugar e nunca mais foi encontrada. Isso é relatado num dos livros de Macabeus. Nós sabemos que tem 1º e 2º Macabeus, né? Num dos livros de Macabeus vai relatar isso. Então a arca da aliança nunca mais foi encontrada. E aqui João vê ela no céu. Olha que interessante. Depois dela ter sido escondida por Jeremias, relatado, como eu falei, num dos livros de Macabeus, ela só aparece no final da Bíblia. Olha que interessante que é, né? Agora, eu quero mostrar para vocês o que a teologia católica aponta quando a gente fala assim, desde Gênesis, os personagens escolhidos masculinos são prefigurações de Jesus. Amém? Josué é uma prefiguração de Jesus. Inclusive, Josué no hebraico é Yehoshua. Jesus no hebraico é Yehoshua. Não é legal isso? Então a gente pega vários. Moisés é uma prefiguração de Jesus, né? São Mateus, na sua teologia, vai mostrar que Jesus é o novo Moisés. E vários textos, né, dentro da arquitetura do Evangelho de São Mateus, nós encontramos Jesus. Então, da mesma forma que personagens masculinos apontam para Jesus, não tem como ser diferente. Personagens femininas são prefigurações de Nossa Senhora. Não tem como. Por exemplo, um título poderoso, proeminente, e como dizem os estudiosos, é um título que é chamado de leitmotiv. Leitmotiv no alemão é locomotiva, carro-chefe, entendeu? Numa composição de trem, a locomotiva não é o carro-chefe? Pois é, o título mariano leitmotiv, carro-chefe, é Nova Eva. Da mesma forma que Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Então a gente vê, a primeira mulher da Bíblia já aponta para Maria. Danilo, quem inventou isso? Ninguém inventou isso. Eu estou falando dos primeiros padres da igreja. Inclusive padres da igreja, que nós chamamos de padres apostólicos, que foram discípulos dos discípulos de Cristo. Ou seja, estou falando ali do 1º para o 2º século. Ela já era vista como a nova Eva. Diga assim, Maria é gigante. Maria é gigante. Antigamente, por exemplo, eu muitas vezes preguei assim, chegou o tempo de Jesus encarnar, aí Deus olhou lá do céu e procurou uma mulher e achou Maria. Não é certo pensar nisso. Porque se Deus pensou, né? Quando Deus decide enviar seu filho, e onde ele decide, onde a gente vê isso? Gênesis 3,15. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a mulher. Quem é a descendência de Maria? É Jesus. E nós, porque ele é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Pode o corpo nascer sem cabeça? Não. Pode a cabeça nascer sem corpo? Não. Então, quando Jesus é concebido no ventre de Maria, ele é a cabeça, nós somos o corpo. Na ordem da graça, a igreja é concebida no ventre de Maria. Olha para quem está do lado e fala, você sabia
Você sabia que você, que você, na ordem da graça, como membro do corpo de Cristo, foi concebido no mesmo ventre que concebeu o Filho de Deus? Olha só, o mesmo ventre que concebe Jesus, concebe você. Glória a Deus! Glória a Deus! É agora que você aplaude a eleição de Deus, irmã. Entendeu? Então a gente vê, Maria é grande, então a gente vê lá de trás, já aponta para ela. Agora a grande novidade, vamos fazer um exercício aqui para a gente pensar e encerrar esse momento. Vamos ler junto, como se fosse original grego, a partir do 11 e 19, ó. Vai ser, toma um ar bem forte, porque não vai, a gente vai poder parar poucas vezes para respirar. Ó. Vai ler o versículo 11 e 19, tá? O 11 e 19 já entra no 12 e 1. Para a gente entender definitivamente que São João está vendo a mesma pessoa na arca e na mulher vestida de sol. E eu vou provar para você teologicamente que Maria é a arca da nova aliança. Glória a Deus. Vamos lá, ó. Vamos lá. 1, 2, 3. O templo de Deus que está no céu se abriu e apareceu no templo a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Um sinal grandioso apareceu no céu: uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. São João está falando que ela é a arca da aliança que apareceu no céu, e ela é assim, ó, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa com 12 estrelas. Está falando Nossa Senhora. Diga assim: ela é. Levanta a mãozão lá em cima. Ela é. Além da mulher. Vestida de sol. Em Apocalipse 12:1. Já foi falado dela. Olha assim, ó, no versículo anterior. No capítulo anterior. Ela é. Levanta as duas mãos com alegria. Ela é. A arca da aliança. Da nova. E eterna aliança. Que aparece no templo de Deus, que está no céu. Fala assim: e há provas cabais na Bíblia. Vamos falar disso agora. Maria, lembra que a arca é feita de madeira de acácia? Fala, madeira de acácia. Madeira da acácia. Porque é incorruptível. Porque é incorruptível. Vamos achar isso em Maria? Maria é incorruptível, ela não tem pecado. É o único ser humano que existiu na história da Terra. Jesus não entra nessa equação, porque ele é Deus. Ah, mas ele é 100% homem. Sim, mas também é 100% Deus. Então Jesus não entra nessa fala. Não existiu, não existe e nunca existirá um outro ser humano que não tenha nenhum pecado. E vamos falar de pecado? Pecado original e pecado atual. Ela foi criada sem a mancha do pecado original. E dentro daquele lance, Deus olhou lá de cima e procurou uma mulher, achou Maria. Eu não posso falar assim. Porque se Deus determinou que enviaria seu filho, né, na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos enviou seu filho para nascer de uma mulher. Quando ele determina isso, ele tem que pensar em Maria primeiro. Então, quando eu falo que Jesus é primogênito, não é errado eu dizer que ela também é primogênita. Existe um texto, a gente falou sobre isso da última vez, o Marcão, não sei se ele lembra, né? Naquele texto, A Mãe do Belo Amor, lá em Eclesiástico, na Bíblia Vulgata, a gente já vê os padres da igreja falando que ela, nos textos da liturgia, que falam da sabedoria, né? Quando a gente vê a sabedoria no Antigo Testamento, a gente interpreta como o Espírito Santo que é derramado sobre as almas eleitas. Quando a gente fala de primogenitura lá, a gente também lembra de Maria, porque tipo assim, quando Deus cria todas as coisas, na lei natural, quem é que leva no seu ventre o novo ente? O macho ou a fêmea? Não é? É o boi ou é a vaca que leva o bezerro no ventre? É lógico, né? Ainda mais vocês que moram aqui, que veem isso todos os dias. Ou seja, Deus criou dessa forma. A lei natural diz que é a fêmea
em alguns casos, né, tipo cavalo marinho, a gente tira de lado assim, né, outra história, mas grande maioria, a fêmea leva em seu ventre o novo ente, certo? Agora, tipo assim, quando a serpente institui o pecado está em si, e ele coloca isso convencendo Adão e Eva, o pecado não entra neles? Sim ou não? Sim. E aí a partir dali todos pecam. Romanos capítulo 5 fala que a partir de um só, né, o pecado entrou e entrou a morte. Em Adão todos nós pecamos, todos nós nascemos escravos de Satanás. Sabedoria capítulo 1 versículo 4 afirma assim, ó: a sabedoria não habita na alma devedora do pecado. Jó 14:4 fala: quem poderá tirar o puro do impuro? Ninguém. Ou seja, também lá no Salmo 51, versículo 7, Davi vai dizer que ele nasceu no pecado, que sua mãe o concebeu no pecado. Quer dizer que sua mãe era adúltera? Que seu pai não prestava? Não. Santo Agostinho fala que a esposa de Jessé, que era um homem justo, era uma esposa autêntica, genuína. Ou seja, Davi está falando do pecado original. Todo mundo nasce com pecado original. Agora, por exemplo, se alguns cristãos até hoje afirmam assim, ó, que Maria não é concebida sem pecado, dizem assim muitos irmãos, que era uma mulher comum. Eu não estou desfazendo de nenhuma das irmãs, né? Todos nós somos seres humanos comuns, todos nós nascemos com o pecado original. Agora, veja só, que muitos pregadores que falam que Maria é uma mulher comum, eles cometem heresia. Por quê? Porque se Maria fosse uma mulher como todos nós seres humanos somos, ela teria o pecado original. A carne de Jesus não tem São José. A carne de Jesus é toda de Maria. Jesus é o único, que ele é 100% humano, o único ser humano que não nasce com a genética masculina. O sangue na cruz é de Maria. Agora, se Maria é uma mulher como nós todos somos, Jesus nasce com a carne de pecado, ou seja, o Filho de Deus é escravo de Satanás. Isso tem sentido? Não. Nenhum. Por isso a Bíblia afirma, né, lá em Lucas capítulo 1 versículo 28, alegra-te cheia de graça. Aqui esse cheia de graça é kekaretomene, não dá para entrar muito nisso, mas é o principal texto da teologia, né? O principal texto bíblico em que a teologia aponta um fundamento poderoso do dogma da Imaculada Conceição. Então ela é incorruptível primeiro por isso. Madeira de acácia na Arca da Aliança, incorruptibilidade naquela que nunca pecou, entendeu? Catecismo da Igreja Católica 721 fala: a mãe de Deus, sempre virgem, toda santa, é a obra-prima do Filho e do Espírito Santo da plenitude dos tempos. Então ela é incorruptível, não tem a mancha do pecado original e nunca pecou. E além disso, ela é incorruptível porque ela foi assunta gloriosamente ao céu em corpo e alma, e sua carne não foi corrompida pelos vermes. Amém? A Arca da Aliança é toda envolta com ouro. Esse ouro fala das virtudes de Nossa Senhora. Amém? Glória a Deus. Aí lá dentro, vamos lembrar o que tem na arca. Fala, na arca. E tem um vaso. Com maná. Pois é, no ventre de Maria não tem vaso com maná, que tem o pão descido do céu. No ventre de Maria tem Jesus Cristo de Nazaré, que fala lá em João capítulo 6, quando ele vai pregar sobre a Eucaristia, né? Eu sou o pão vivo descido do céu. Ali nasceria na Santa Ceia, né, a realidade da Eucaristia. Então fala, no ventre de Maria. No ventre de Maria. Olha assim, ó, não está o maná. Não tá o maná. Que nossos pais no deserto comeram. E depois morreram. No ventre de Maria. Está o pão vivo descido do céu. Está o pão vivo descido do céu. Quem dele come, jamais morrerá. Glória a Deus. Fala assim, item 2 na Arca da Aliança. Item 2 na Arca da Aliança. A vara de Arão. O primeiro sumo sacerdote. No ventre de Maria. Está aquele que é o sumo e eterno sacerdote, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Lá no Salmo 110, versículo 4 fala assim:
tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Hebreus capítulo 9 vai falar do sacerdócio eterno de Cristo. Portanto, em Maria, lá dentro do ventre dela, está muito mais do que somente a vara do primeiro e eterno cajado, né, do primeiro sumo sacerdote, que é Arão. Está o próprio sumo sacerdote. Fala assim: item 3. No ventre de Maria. Não estão as tábuas da lei. Mas está aquele que é a própria lei. Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Pois é. Então fala assim: sendo assim, eu começo a sacar que Apocalipse 11:19 está me dizendo que lá no céu São João viu o templo de Deus abrindo e estava lá a arca da nova e eterna aliança, que depois será descrita com a mulher vestida de sol. Quando eu falo que não tem pausa, não tem espaço, é porque ele descreve a arca e fala que é Maria. Entendeu? Vamos mais alguns pontos para a gente encerrar. A gente encontra, segundo o livro de Reis, capítulo 6, segundo Samuel 6, a gente encontra a arca que vem para ser, vai ser trazida para Jerusalém. Amém? Vai ser trazida para Jerusalém. Davi, num determinado momento, ele tem medo que essa arca venha até ele, porque é o próprio Deus. Ele não se sente digno de estar na presença da arca da aliança. Inclusive tem um texto ali em que um homem vai tentar segurar a arca, porque a arca vai cair, e ele morre na hora, porque ele não pode tocar na arca. Entendeu? Ele morre fuzilado por causa de sua impureza. Então Davi fala assim: que honra posso ter que venha a mim a arca da aliança. Aí ele manda essa arca para um outro lugar e ela fica lá por 3 meses. Olha só, vamos lembrar do que acontece quando Maria entra na casa de Isabel. Vamos entrar? Então abre aí, ó. Já vou lendo enquanto você vai abrindo, não dá para esperar não. Lucas capítulo 1, do 39 ao 35. Só para a gente não se esquecer desses textos. Olha o que acontece, ó. Olha o que vai acontecer. Maria vai lá, ó. Versículo 41. Não, versículo 40 do capítulo 1 de Lucas. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Era a arca da nova aliança, levando Jesus lá dentro, o pão vivo que desceu do céu, o sumo e eterno sacerdote, o próprio Deus que fez a lei, que foi mandada para Moisés, escrita com seu dedo. Olha lá, com um grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Olha aqui, ela falando a fala de Davi: de onde me vem que a mãe do Senhor me visite? E olha lá no final do texto: Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses. Glória a Deus. E depois voltou para casa. E o que aconteceu? Davi manda a arca para lá, a arca fica 3 meses, depois vem. Diga assim: eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Fala assim: como é bom ser católico. Como é bom ser católico. Como é bom amar Nossa Senhora. A arca da nova e eterna aliança. Agora um último detalhe, para encerrar. Lembra que eu falei quando estava em guerra? Lembra quando eu falei que estava em guerra? Naquele quesito de que o povo entendia que quando perdia a guerra, o Deus do outro lado era mais poderoso. Lembra disso? Pois é, Deus vencia com o seu povo o exército inimigo, e aí o exército inimigo falava assim, ó: o Deus de Israel é o único Deus. Entendeu? Agora lembra que quando a arca da aliança estava lá, o inimigo temia? Pois é, porque, vamos lembrar, o exército que tinha no seu acampamento a arca da aliança
orava a Deus na Arca da Aliança, louvava a Deus na Arca da Aliança, o exército louva a Deus na Arca da Aliança, o inimigo treme de medo, porque quando a Arca da Aliança está presente, o inimigo treme. Cadê seu rosário? Porque quando o povo, o exército da Imaculada, reza o rosário, quando o exército da Imaculada enaltece o poder de Jesus Cristo em Maria, o inimigo treme, amém? Ela é a Arca da Nova Aliança em todos os pontos. Glória a Deus. Fica de pé para a gente encerrar.